minha galera querida do canal Justificados, mais uma vez aqui Jefferson falando com vocês para trazer mais um tema importante para a nossa reflexão. Você já ouviu falar sobre as mentiras que Deus aprovou? Impactante, né? Estranho isso. Pois bem, nós vamos ver aqui do que é que eu estou falando, mas antes disso eu peço que você deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo aqui que o nosso canal trouxer de novidade e vamos lá. Eu quero analisar com vocês basicamente duas passagens da Bíblia, onde a gente vê ali, nesses contextos, duas mentiras que Deus aprovou. E depois nós chegaremos à conclusão do porquê que Deus aprovou essas mentiras, tá bom? Então, o primeiro texto que eu quero analisar com vocês é Êxodo 1, 15 a 20. Êxodo 1, 15 a 20 diz o seguinte, ou até o 21 na verdade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Primeiro, nós vemos esse primeiro caso aqui de que tinham duas parteiras ali, hebreias, né? E que o faraó chamou essas parteiras e pediu para que elas matassem os filhos das hebreias caso nascessem meninos, né? Caso nascessem homens. Essas parteiras, elas não obedeceram a ordem do faraó, e quando o faraó chamou elas para poder tirar satisfação disso, elas deram uma desculpa esfarrapada, elas inventaram uma mentira para contar ao faraó do porquê que elas não estavam fazendo o que ele mandou. E Deus viu isso com olhos bons, porque aqui estava em jogo algo muito mais importante, como já comentarei mais à frente. Mas vamos analisar o nosso segundo texto, que está lá em Josué 2, 1 a 5. Diz o seguinte: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Pessoal, veja esse segundo caso aqui também. Espiões israelitas foram enviados à terra de Jericó, né, para poder se apossar da terra. Vocês conhecem o contexto bíblico, sabem que havia ali uma promessa e tal de posse da terra, que seria um assunto aí para outro vídeo. Mas perceba que Raabe, ela, ao esconder esses homens que estavam ali sob uma missão coordenada pelo próprio Deus, ela esconde esses homens, e quando o rei ali daquela terra procurou esses homens, possivelmente para matá-los, ela disse que o pessoal realmente tinha se hospedado ali, mas que ela tinha despedido, mas na verdade ela tinha escondido. E essa mentira também foi aprovada. Então, por que esses 2 casos aqui nós temos essas mentiras aprovadas? O que está acontecendo nesses 2 casos aqui é quando você precisa decidir entre 2 males, o menor. No caso das parteiras hebreias, o que estava em jogo era a vida de crianças inocentes, que o faraó queria matar essas crianças. E as parteiras, como temiam a Deus, elas preferiram contar uma mentira para o faraó, que não merecia ouvir a verdade delas, porque a intenção dele por trás daquela trama era maligna. Ele queria matar aquelas crianças. Então, essa mentira aí coube nesse contexto para enganar o faraó, para que o intento maligno dele não se concretizasse. De maneira semelhante também é o caso ali dos espias israelitas na terra de Jericó. O rei daquela cidade estava procurando aqueles homens para matá-los, e Raabe, ao escondê-los e ter inventado aquela mentira, livrou eles da morte.
A conclusão disso aqui é que nós precisamos ter o discernimento para não fazer uma avaliação burra das situações que nós vivemos. Existem situações na vida que nós precisaremos cometer erros para evitar erros maiores, para evitar situações piores. Vamos a mais um exemplo bíblico aqui de algo que na teoria realmente era errado, mas que na prática precisaria ser feito daquela maneira. Esse caso que eu vou citar agora foi citado pelo próprio Jesus na situação em que os discípulos estavam colhendo espigas para comer no dia de sábado. 1 Samuel 21, 1-6. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: "Por que é que você veio aqui sozinho?" Davi respondeu: "Estou a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga-me, o que é que você tem para comer?" Davi perguntou ao sacerdote, né? "Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver." O sacerdote disse: "Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você poderá levá-lo se aqui já faz algum tempo que seus soldados não tiveram relações sexuais." Davi respondeu: "Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial." Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Então, mais uma situação aqui em que algo que é errado está sendo feito para que algo pior não aconteça. Nesse caso aqui, os pães sagrados que só era permitido aos sacerdotes comerem, conforme Levítico 24, verso 9, o sacerdote deu para Davi e seus homens se alimentarem. Por quê? Qual é o princípio que está aqui? É o princípio da vida, né? Se Davi e seus homens não se alimentassem, obviamente eles iam morrer de fome. Então, uma coisa, gente, que nós precisamos aprender: Deus, ele não é um Deus burro, né? Ele não é um Deus de regras burras. Muito pelo contrário. Quando o que está em jogo é um princípio maior, você deve prezar pelo princípio maior. O que era mais importante aqui nesse momento? A vida de Davi e seus homens, ou a regra de não poder comer os pães sagrados, né? Então, mais um exemplo bíblico nos mostrando que o mais importante, no caso, é a vida. E agora vamos para uma aplicação para os nossos dias, né? É muito importante a gente analisar esses temas bíblicos, esses textos bíblicos, e a gente aplicar isso para situações do nosso dia. Por exemplo, quando um pastor ou uma pessoa qualquer vê em sua comunidade de fé uma mulher ali que está sofrendo com um marido que espanca, faz miséria com a mulher, que mantém cárcere privado, deixa eu dar os exemplos mais loucos aqui, tá? Trai, etc. E esse pastor ou essas pessoas dessa comunidade aconselha essa irmã: não se separe não denuncie ele não, entregue na mão de Deus, ore, essa é sua luta. Quando você faz isso, você está contribuindo para o mal no mundo, para um mal maior, porque a vida dessa mulher está em risco. Quando você faz isso, você está ficando do lado de Faraó e você está ficando do lado do rei de Jericó. Então, o que é que você precisa ver? O que é que você precisa rever aí no seu conceito? É que você está colocando em risco uma vida inocente por algo que você acha que é um princípio que deve ser guardado a qualquer custo. E não é a qualquer custo. Mas segundo o casamento, amigo, as situações precisam ser analisadas conforme o contexto. Não é certo que uma jovem que casou com um cara, por vários fatores, alguns porque pessoas influenciaram na decisão, porque acharam que era a pessoa certa, ou a própria jovem achou que era a pessoa certa na sua imaturidade, na sua juventude. Essa pessoa, provavelmente uma pessoa fingida, se mostrava bom moço e tal, mas com o passar do tempo se mostrou um demônio. Isso precisa ser resolvido. E a jovem, quando se separar dele, também não precisa viver a vida toda sem ninguém, porque é esse outro jugo. O ser humano tem a necessidade de ter alguém, não pode ficar só. Então, quando você diz assim, separou, então não pode casar mais, você também está fazendo uma análise burra daquilo que a Bíblia nos ensina. Você está sendo engessado naquilo que você acredita, tá bom? A mesma Bíblia que diz que não se deve separar, ela também diz que você não deve tratar mal as pessoas, que você não deve tirar a vida
que você não deve tratar as pessoas de forma má, de maneira má. Então as coisas mudam conforme o contexto, né? Obviamente que a Bíblia não concorda que um marido maligno, perverso, que está a ponto de matar a esposa, continue com ela. E nem que essa esposa, se separar de um cara desse, fique a vida toda sem ninguém, tá bom? Isso é uma questão de lógica, mas isso seria um assunto para outro vídeo. E inicialmente o que eu tenho para vocês é a análise desses textos. E eu coloquei esse tema exatamente para impactar as mentiras que Deus aprovou, tá bom? E aqui não citei só mentiras, mas eu citei outros erros, né? Outro erro no caso de Davi ali com seus homens. Era mais importante naquele momento que tais erros fossem cometidos do que coisa pior acontecesse. Então pessoal, esse foi o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixem o like, novamente eu peço. Gente, é muito importante, por favor, deixa o like. O canal ainda está pequeno, tem média de tem mais ou menos 300 e poucos inscritos. E preciso chegar a 1000 logo, tá bom? Vamos bater essa meta. Muito obrigado, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E muito obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo. Valeu!